Bom dia, pessoal. A gente aqui não Buenas. combina. Ó, o pessoal, a gente grava, vocês acompanham a gente não combina nada, né? Às vezes, 5 minutos antes. Hoje, por exemplo, não teve nenhuma combinação. A única coisa que a Márcia falou disse: eu começo falando da França. Vai lá, Eu quero Márcia. falar da França. Eu quero comemorar a nova queda da Bastilha que eles estão preparando lá, né? Assim, eles estão nos fazendo passar vergonha, porque houve uma reforma na Previdência que todo mundo ficou em casa assistindo pela TV. Francês não, vai lá para a rua, se manifesta, queima o boneco da primeira-ministra e do Macron. Parece assim aquilo que a gente fazia na minha infância, quando chegava a Semana Santa, a malhação de Judas, parece uma malhação de Judas, ou seja, as pessoas estão bastante ativas. Eu não compreendo essa reforma da Previdência que eles estão fazendo lá, porque, para mim, ela vai representar, entregar de bandeja na mão da Le Pen o próximo governo. Mas eu não entendo nada de política, é o Alberto que entende, ele que explique, né? Eu acho que o Ô, Costa, inclusive, está mas de olha, carro ô Márcia, preparando para ir para o aeroporto para ir para a França lá se manifestar. Ô, Márcia, você é científica na física, né? Agora, quando vai para a ciência social, você se torna 100% ideológica. Olha só, a reforma da Previdência da França é muito simplinha, né? Inclusive tem aquele ditado que o europeu nasce aposentado, né? O europeu é todo protegido. A Quem, proteção social do berço ao a túmulo. cova, do berço à cova, que é o negócio da Inglaterra, né? O europeu nasce aposentado, né? O que acontece? Eles querem aumentar a idade de aposentadoria 62 para 64. Tem um problema atuarial, né? O Eustáquio conhece muito bem isso. A expectativa de vida lá é 80 anos, 78, 79, é um negócio estúpido. Aumentar só 2 anos no Brasil para homem é 65, né? É algo muito simples, é insustentável. Você sabe quando foi a última vez que a França teve superávit primário? Foi em 1974. A França é um país de rent-seeking. Basicamente, a França é um país de rent-seeking. Ela mama nas tetas da Alemanha e da Europa. Né? É um país insustentável, tem que proteger a agricultura ineficiente. Né? Se a agricultura da França, de fato, não fosse protegida, ela teria que ela importaria tudo hoje. Aí, quando tentam derrubar uma proteção, os agricultores lá fecham o país, destroem igrejas históricas. Teve uma vez uma manifestação que eles tocaram fogo em igrejas antiquíssimas. Né? Eu não vejo, quer dizer, cada um defende seu interesse. A França é do tamanho de Minas Gerais, né? Um país que saiu pilhando todos os países, foi lá no Egito, roubou tudo que tinha no Egito, né? Napoleão Bonaparte saiu pilhando a Europa inteira. É um país basicamente de rent-seeking, ele só está querendo atualizar. Agora, o mais interessante é a instituição política da França, né? Que o primeiro-ministro ele pode tomar uma decisão contra o voto da Assembleia Nacional Francesa, aquela que liderou a Revolução. Né? Alex Tocqueville estava certíssimo no livro Antigo Regime e a Revolução. Eles vão derrubar tudo para manter tudo. A França é um país centralizadíssimo. O Tocqueville chamava a atenção que a Revolução Francesa não aconteceu na França. A Revolução Francesa aconteceu em Paris. As províncias ficavam aguardando o que acontecia em Paris. Aí o que acontecia em Paris, as províncias repetiam. O que acontecia em Paris, a França é um país inteiramente centralizado em Paris. Inteiramente centralizado. E na figura do presidente da República. Agora, eu sou a favor da reforma da Previdência, por uma questão não negacionista, digamos assim. Né? Você tem um problema atuarial. Né? Todo o país tem. O Brasil, inclusive, fez uma boa reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Ficou de fora militar, etc. Lamentável, né? Mas paciência. Foi bom que o Brasil tivesse feito a reforma da Previdência. A forma é tudo. É um país que tem a tradição de se manifestar. Se é para, vamos dizer assim, fazer essa comunicação, ela não está sendo bem feita, porque a população está muito revoltada, muito Mas ativa. claro, Márcia. E se utilizarem esse recurso, que tu está tratando ele como cotidiano, ele não é cotidiano, ele não é sempre usado, ele é um recurso que é usado assim, não é usado todo dia, ou seja, a população também não vai aceitar que a Assembleia decida uma coisa e seja o Executivo vai e decida outra coisa. Então, assim, não é um povo acomodado, vamos dizer assim, com essa nossa tradição de ser mais
cordial, menos se manifestando, é um povo que se manifesta. Tem, sim, um custo político. Certo ou errado. Eu não estou entrando nem na questão, vamos dizer assim, econômica. Eu estou entrando na questão de que política tem um lado que não é certo e errado, sobre certo e errado. É sobre comunicação, é sobre trazer informação para as pessoas, sobre convencimento, e não é sobre atropelar. Isso não é boa política. Se ele atropelar, próximo governo vai ser de direita. Márcia, essa é a 11ª vez que o Macron utiliza esse recurso. Ele utilizou, essa é a 11ª vez. Ele está utilizando isso direto. Não foi isso não é, vamos dizer assim, isso não é um recurso que tem, vamos dizer, uma afeição para esse tipo de população, tá? Para nós aqui, eu acho que a gente assim, deixaria passar com mais tranquilidade. Para essa população, a população francesa, isso não é um recurso que cai bem. Principalmente, ele pode nem notar que aconteceu, mas nesse caso, se ele utilizar, ele vai ter, sim, um custo político. E isso daí você fala à população, veja só, o sonho de qualquer pessoa é não trabalhar e ganhar. O sonho de qualquer um. A melhor coisa que tem é ser herdeiro, é ter um salário imenso, ter uma fortuna assim, e não precisar trabalhar. É claro que as pessoas querem se aposentar mais cedo, é óbvio. Então, quando você faz... Não é tão simples assim, as pessoas, elas são capazes de coletivamente fazer, vamos dizer assim, negociações. Tá? A negociação passa, ela é trabalhosa, ela passa por conversar, ela passa por campanhas, né? A negociação não é, agora eu vou tomar decisões, se essa decisão parece impopular, eu não vou nem me esforçar para fazer as pessoas mudarem de opinião, eu vou lá e uso vamos dizer assim, uma medida mais forte. Eu acho que, assim, em todos os campos a gente precisa utilizar a negociação, o diálogo e convencer as pessoas de alguma coisa. Mas, mais que tudo, o que eu estou vendo, o que eu acho, eu não sou cientista político, mas o que eu vejo crescendo é uma impopularidade do Macron. E eu entendo que essa impopularidade vai refletir numa direitização da próxima eleição. Da última vez que eles fizeram a reforma da Previdência, aumentaram de 60 para 62, os franceses destruíram o Jardim de Luxemburgo, invadiram aquilo lá, destruíram tudo aquilo. Né? Essas reformas, Márcia, é porque a gente não acompanha a política na França no dia a dia. A gente acompanha no Brasil no dia a dia, está o dia inteiro vendo notícia, Twitter. É claro que isso daí está lá um tempão, sendo negociado, sendo falado. Agora, no dia que aprova, causa isso. Né? Eu acho, para padrões brasileiros, esquisitíssimo, né, o presidente da República aprovar alguma coisa sem o apoio da Assembleia Nacional. Mais esquisito ainda para um país que fez uma revolução que dizia que ia democratizar a vida. Isso é que eu digo, Tocqueville, no antigo regime da Revolução, diz isso, não adianta nada fazer revolução, que a França está preservando todas as instituições que tornam o seu governo centralizadíssimo. Está aí, Alex Tocqueville deve estar vibrando no túmulo para ver essa 11ª vez que Macron utiliza esse recurso. Ele dizia lá no livro, né, Antigo Regime e Revolução, para você reformar o campanário de uma igreja, o rei sabia e tinha que assinar. Ele disse, o país totalmente centralizado. O Macron é um rei que passa por cima da Assembleia Nacional. Eu acho fantástico, né? Isso mostra, né, nesse aspecto, no aspecto da centralização do país, a completa inutilidade que foi a Revolução. Não, olha, em relação... Não. No aspecto da centralização do país, está lá Alex Tocqueville, eu estou com o livro ali, Antigo Regime e Revolução. É fenomenal. Olha, é o seguinte, a democracia, eu costumo dizer o seguinte, parafraseando Herrera Flores, a democracia é um processo, nunca é uma obra acabada, ela está sempre evoluindo, sempre... o problema é quando a gente relaxa, a gente baixa a guarda, o retrocesso vem, a direita é um lobo que está sempre à espreita para retirar pedaços de carne da classe trabalhadora. Né? Aí o que acontece é o seguinte, a Márcia tem razão no ponto em que ela fala que direito e democracia são formas, certo? Sem as formas não existe democracia e não existe direito. Né? É totalmente estranha essa forma que os franceses estabeleceram para resolver um problema tão sério. Porque isso aí não é uma troca de camisa, certo? Isso aí é um problema de aposentadoria, de reforma da Previdência. Jamais poderia ser resolvido dessa forma.
Não é que o Alberto, não é que ele resolveu sem o apoio da Assembleia Nacional, ele resolveu contra a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional reprovou a reforma que ele estabeleceu. Duvido muito que nas outras cento e tantas vezes tenha sido um tema tão importante. Por isso está tendo quebra-quebra. A população está reagindo. Certo? E aí é o seguinte, é uma recusa dos liberais de discutir o futuro. Né? E o futuro não é trabalhando mais. Certo? O futuro é da tecnologia, trabalhando menos. Certo? É mais ócio, né? Com carga horária menor e dando às pessoas o mínimo existencial, para que elas possam viver bem. Esse é o futuro. Né? Não é obrigar as pessoas a trabalharem mais, se aposentarem mais tarde, e fingir que não tem que reformar o sistema. Exatamente o contrário. Cada vez tem mais desempregados, o sistema previdenciário vai se arrebentar por causa disso, né? E está escrito, e a solução não é aumentando a carga de tempo de trabalho, carga horária das pessoas, entendeu? É o contrário, é encontrando formas de as pessoas trabalharem menos, ter mais emprego disponível, as pessoas terem mais garantias, não é tirando garantias, que isso vai resolver o problema. Então vamos ver o que vai dar isso aí. Eu acho que o Macron, eu não sei se o resultado final será esse que a Márcia está preconizando, de uma vitória da direita, porque na última eleição a esquerda saiu muito forte, com o Mélenchon unindo as esquerdas. Então, e a esquerda está na rua, tá ajudando a fazer quebra-quebra, está contra, está recuperando a sua... O único especialista aqui em cálculo atuarial é o Eustáquio, só ele não falou até agora. Não, Alberto, é o seguinte, eu não vou entrar nessa não, porque isso aí é o seguinte, cálculo atuarial, desculpa a expressão, foi sempre para tirar do bolso do trabalhador. Né? Demagogia agora, demagogia. Eu não vejo certo cálculo atuarial sendo feito para beneficiar o trabalhador. É ótimo, é científico, é técnico, é maravilhoso, só que é o seguinte, essa questão aí não é questão atuarial, é questão política. Você vai tirar do trabalhador porque você escolheu tirar do trabalhador. Você podia aumentar a carga tributária, procurar outras soluções. E essa história de que a França vive encostada na Alemanha, não é verdade. É o contrário. A França é rent-seeking. A Alemanha tomou conta da Europa, o Banco Central alemão tomou conta da Europa sem dar um tiro. Né? E a Alemanha tem todos os protecionismos que a França tem também. Né? Inclusive, é o seguinte, vou te dar um exemplo. O Brasil não consegue exportar café solúvel para a Europa, né? Porque a Alemanha não deixa. Quem é o grande exportador do mundo de café solúvel é a Alemanha, não planta um pé de café. O que é isso? Protecionismo. Então o jogo é jogado assim, tem que quebrar tudo. Mas a França é ineficiente, né, cara? A Alemanha produz BMW, a França produz Renault, porra, você tá de brincadeira, né? Peugeot, Renault, você tá de brincadeira. Você vai comprar um carro francês ou alemão? Você tá de brincadeira. Eu compro mais barato. Eu acho o seguinte... Aí é Fiat. Existe Qual carro que você está andando agora, Rocha? Para pegar a sua demagogia. BMW, qual carro que você está? BMW. Está no BMW agora. Pegamos ele com a boca na botija. A Adriana está de sacanagem aqui do meu lado. É Volvo. Ou é BMW ou é Volvo. Não, certamente não é um carro francês. Duvido que o Rocha esteja agora num carro francês. Duvido. Porque a última vez que a França fez superávit foi em 1974. É por isso que você não está no carro francês. Fizeram aquele avião gigante lá, da Airbus, deu com burros na água. Deu tudo errado o diabo do avião. Uma invencionice francesa. Olha só. Sobre a reforma da Previdência, eu acho que até os franceses, o pessoal que está na rua, concorda que tem que fazer uma reforma, porque o país está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, tem que fazer. Parece, assim, eu não estou acompanhando tão de perto, mas o que o pessoal está reclamando lá na França é isso que o Rocha falou, que mexeu só no tempo de aposentadoria e não mexeu na questão tributária, não mexeu em outras questões, inclusive de geração de emprego, tal, que poderia minorar o problema da Previdência. Então, tem um problema atuarial, que eu acho que não é o central, mas tem um problema político, né? E aí eu acho que assim, o problema maior da França, eu acho que não é esse que o Alberto está falando, que a França é um país muito, muito competitivo, tem muita energia nuclear,
é um país muito avançado Você gaguejou na hora de defender o avanço da França. Eu não senti firmeza, tá, cara? Tudo bem. Eu não vou defender a Renault, não, mas a França é uma potência econômica também e tal, e tem lá seus problemas. O que eu fico assustado com a França é o seguinte: o Partido Comunista da França já foi forte, desapareceu. Aí o Partido Socialista, que foi quase um MDB, Porra, o ganhou Partido tudo, Socialista gigante. gigante e tal, ele desapareceu Incrível. em 10 anos, desapareceu. Aí aparece esse Macron, que ninguém conhecia o Macron. Chefe de gabinete do primeiro-ministro, depois ministro da Economia. Imagina. Pois é. Então, assim, a França está com uma questão política muito séria. Então, é o seguinte, por exemplo, eu lembro, o Macron foi fazer um imposto verde, né, para enfrentar a questão do meio ambiente. Os coletes amarelos, né? Aí o que aconteceu? Vieram os coletes amarelos contra políticas que eram corretas no sentido de atenuar a crise climática na França. Então, assim, qualquer coisa que você fala na França atualmente, como o país está muito dividido, né, acontece isso. Então, você aproveita uma reforma da Previdência para colocar uma série de outras questões no jogo político, né? Essa decisão do Macron me assustou. Eu realmente, isso que o Alberto falou, a Assembleia Nacional Francesa, que fez a revolução há 250 anos atrás, quase, você passar por cima da Quem manda é Assembleia o rei, Nacional... cara. Na França, o Tocqueville estava certo. Quem manda é o rei, porra. Macron é um reizinho. É o De Gaulle, né? É o De Gaulle que É De fez Gaulle, exatamente, De Gaulle que fez esse negócio. O De Gaulle fez uma Constituição, mandou para o referendo e aprovou. E está lá até hoje, a Constituição da Quinta República Francesa, cara. Não, mas aí que eu acho que isso que a Márcia falou é isso. O Macron, ele já não tinha muita base, ele já não tem muita tradição, ele já não tem um partido forte, tradicional, etc. Não, peraí, Eustáquio. Você está errado. Macron é um verdadeiro... Né, o sistema político francês, as pessoas dizem que o nosso implodiu. Quem implodiu foi a França. Tá? Porque o que você falou do Partido Socialista, o que acontecia? Quem é que disputava o segundo turno na França? Socialista versus golista. Golista saiu mudando de nome, sempre tinha um nome republicano lá no meio, mas era isso. Aí o que aconteceu na primeira eleição do Macron? Nenhum dos dois foi para o segundo turno. Foi ele e a Le Pen. E quando ele venceu, a França tem algumas instituições, tem essa que nós estamos vendo em operação hoje, tem mais duas outras que, para nossos padrões, são absolutamente inacreditáveis. 3 outras. Primeiro, a França, do tamanho de Minas Gerais, tem 36 mil municípios. Nós temos 5.600. Então, é uma mamação nas tetas do governo com 36 mil municípios. Né? A segunda coisa, na França, o cara pode acumular mandato, o cara pode ser deputado e prefeito. Porra, é um negócio total inconcebível para nós. E mais inconcebível, a eleição para presidente, ela se encerra num domingo, 30 dias depois tem eleição para a Assembleia. Pô, o cara passa o trator em cima. E o Macron fez isso na primeira eleição dele. Um partido inexistente, como a eleição era um mês depois, ele foi eleito com uma votação estrondosa presidente, ele passou o trator e elegeu, conseguiu maioria, com um partido cujas iniciais são as iniciais do nome dele. Olha a loucura completa, cara. Emmanuel Macron, sei lá o quê. E agora ele manteve a maioria, diminuindo, mas manteve. Então não é verdade que o partido dele não tivesse maioria. Só que... não tem tradição. Eu falei que não tem tradição. Não tem tradição. Mas o sistema francês implodiu totalmente. Veja você está falando um negócio aí muito interessante, que é o seguinte. A gente reclama do sistema brasileiro, que é o tal do presidencialismo de coalizão. Né? Você imagine se no Brasil nós estivéssemos fazendo a eleição para o Congresso Nacional agora, com o Lula na presidência. Um mês depois que fosse, entendeu? É isso. A França fez depois que fosse. Assim, a força do Lula no Congresso seria muito maior. Sim. Tá. Então, assim, o que está acontecendo na França? A França tem esse sistema. Então, o Macron teve uma ampla maioria no primeiro mandato,
está com dificuldade agora, tanto que ele não conseguiu aprovar essa reforma, porque é uma reforma que precisa de um quórum qualificado. É difícil, né? Não, é forma É difícil. difícil, certo? Então, mas aqui no Brasil, a gente não tem esse sistema e o presidente fica refém dessa coisa toda que acontece no Congresso. É difícil você encontrar um sistema que estabeleça um nível Não, de não equilíbrio. existe. Não existe. Entendeu? Isso é uma coisa complicada. A gente reclama da nossa, mas quando olha para os outros, entendeu? Não é fácil. Tá? A França é um país muito complicado, cara. Perguntar uma coisa para o Rocha, assim, a minha visão é um pouco parecida com a da Márcia. Eu acho que quem vai sair fortalecido nessa brincadeira é a direita. Mas o Rocha falou do Mélenchon. Como é que está o Mélenchon lá na França, o Rocha? Está bem, o partido foi muito bem nas eleições, ele mantém o ritmo, ele tem críticas muito duras à OTAN, assim como a Le Pen tem também, a agenda dos dois externa. Mas, peraí, Rocha. Olha que situação esdrúxula. O Eustáquio pergunta para um comunista como está o comunista da França. Por que você acha que ele vai responder, Eustáquio? Vai dizer que está muito bem, porra, que vai ganhar. Porra, cara, isso é uma pergunta... Primeiro que o Macron não é comunista, ele condena duramente. Ele perguntou sobre o Mélenchon, ele perguntou para você do Mélenchon. Então, você é um comunista e ele está perguntando para um comunista sobre um comunista. Aí você vai dizer que o cara está do cacete, vai ganhar, vai governar a França, Europa, invadir a Ucrânia, Rússia. Porra, ele condena a invasão da Ucrânia, mas ele condena, ao mesmo tempo, e com a mesma veemência, isso aqui é o detalhe da coerência, que a direita não consegue ter, essa direita brasileira aqui, esses liberais do Brasil, que é o seguinte, quanto do orçamento da França está saindo para essa brincadeira na Ucrânia, para sustentar a brincadeira da OTAN, entendeu? E os caras querendo aumentar a aposentadoria, idade de aposentadoria na França para brincar de guerra na Ucrânia. Lógico que o francês vai dizer, vai para o inferno com esse negócio. Então, o Mélenchon está posicionado nessa linha aí, ele está nas manifestações de rua, está brigando contra isso. Eu acho o seguinte, se o Macron insistir nisso, vai acontecer lá o que aconteceu no Brasil. Forma aí nos Estados Unidos, forma uma polarização esquerda e direita, né, e o centro vai virar pó nesse ritmo que ele está indo. Porque essa conversa aí de que você resolve crise, certo? Aumentando idade de aposentadoria, isso é um papo furado. Entendeu? Uma conversa fiada. Nenhum trabalhador, nenhum povo trabalhador vai cair nessa mais, entendeu? Não. A França dá para ser substituída por um grande chat GPT. Né? Se aí você substitui todo mundo, ninguém precisa trabalhar, paga aposentadoria. Mas o ideal é isso mesmo. Alberto, você tem que aceitar que com o aumento da tecnologia, nós estamos nos encaminhando para uma sociedade em que o trabalho como a gente conhece agora vai mudar. O que significa que cada vez menos pessoas vão ter empregos e trabalhos, e a gente precisa montar uma sociedade para as pessoas sobreviverem exatamente sem trabalhar. Aquela máxima liberal conservadora de que só o trabalho dignifica, faliu. Acabou. Isso existe quando... O trabalho formal... Imagina o seguinte, vamos pegar essa linha de raciocínio do trabalho formal. Nós vivemos anos e anos com uma sociedade em que metade da população, as mulheres, não estavam no trabalho formal, mas elas executavam milhares de atividades na casa. Essas atividades que a gente executa no dia a dia, nas relações entre as pessoas, elas vão continuar existindo. Esses dias eu estava conversando com um motorista de táxi, que é uma profissão que eu acredito que vai acabar, vai dar lugar a Uber e depois carro autodirigível, e até disse para ele, olha, a tua profissão do futuro vai ser amigo. As pessoas vão passar a contratar outras pessoas para serem pessoas que, para acompanhar em algum lugar, para ser parceria em alguma coisa, vão contratar pessoas para isso. Nós vamos criar novas formas de interagir. E a gente precisa desenhar a sociedade para criar isso. Tá? Então, a gente vai ter que pensar numa sociedade de uma sobrevivência mínima e, a partir daí, vão ter as pessoas que ainda vão ser necessárias por algum tempo para alguma forma de trabalho, que vai ser um trabalho mais qualificado. Tá? E a gente vai ter que começar já a pensar nessa transição
que eu acredito que vai acontecer. Só deixa eu colocar uma pontinha aqui, antes que todo mundo esteja nos ouvindo, pense que a França é um reino de pessoas incapazes de produzir coisas. Uma área fundamental para a nossa vida cotidiana, que chama-se soft matter, que quer dizer matéria fofa, né? Que compõe todos os alimentos que a gente tem, todos esses creminhos, o creme de pele, o creme que compõe a nossa alimentação, mesmo as resinas que cobrem os seus sapatos, essa área nasceu na França. E a França continua sendo proeminente nisso. Infelizmente, a nossa sociedade gosta mais dessas coisas que são de, vamos dizer assim, de hard materials. Gosta de pensar em aviões, em carros, né? Apesar do carro e do avião ter um monte de materiais que vêm dessa área que chama-se soft matter. Mas ainda hoje a França é campeã nessa área que compõe o nosso cotidiano, que é a soft matter, tá? Inclusive os cremes caríssimos, tá? Que são produzidos lá numa tecnologia altíssima, tá? Para produzir esse material que não é creminho feito na lojinha da esquina, eles realmente têm que ter alta tecnologia, né? Para não pegar sol, com nanotecnologia, para tu não te queimar, não gerar câncer de pele. Isso também é ciência que gera desenvolvimento e eles são muito bons. Ô, Márcia, você sabe como é que a França, a tradição industrial francesa foi ultrapassada? Tem um livro muito bom, dos anos 60, né? Mas é muito interessante, Andrew Schonfield, Capitalismo Moderno, que ele mostra como a tradição industrial francesa ela era uma tradição elitista para atender a nobreza. Ela começou, o objetivo era atender a nobreza. Então, daí, essas coisas refinadas, né? Perfuminho, creminho, não sei o que, salmão. A Inglaterra... Protetor solar Não, eu sei, mas básica. A França é conhecida por esses bens, assim, a França é líder em pouquíssimas coisas no mundo, tá? Ela não produz só vamos dizer assim, a marca chique. Ela produz desde o produto que é o produto para, vamos dizer assim, simplesmente tu não pegar sol. O que a gente fica com aquele imaginário que é só Vichy e Lancôme. É Louis Vuitton, é o país do Louis Vuitton. E a Inglaterra... Ela toda a cadeia, e ela compra toda a cadeia. Entendeu? Assim, até, vamos dizer, da marca brasileirinha aqui, mas ela está nessa marca, e é o mesmo laboratório que pensa toda a escala. Tá? O laboratório que tem um no Brasil, mas o central está na França. Então, assim, é uma área de conhecimento que eles dominam, tá? Mas não é uma área de conhecimento que a gente ache, vamos dizer assim, super chique, porque ela está associada à nossa visão de que tecnologia é essa coisa que usa petróleo, que usa metais, aço, e não entende que tecnologia tem muitas outras coisas que são alta tecnologia. A tradição... Não, mas só para concluir, o Schonfield mostra a tradição industrial francesa foi a tradição para atender uma pequena elite, então bens muito refinados. E a Inglaterra, a tradição industrial inglesa, que acabou indo para os Estados Unidos, era de preço baixo, é atender a massa. Então você não tem que produzir coisas sofisticadas, você tem que produzir coisas simples e baratas. Foi quem venceu, né? Na verdade, o capitalismo venceu por aí, né? Da massificação, né? O capitalismo é isso, você tenta massificar o que você produz, né? E vender em grande volume. Essa é a tônica. Mas eu estou vendo o que o Eustáquio está querendo falar. Não, então, é sobre essa questão do trabalho. Eu não acredito numa sociedade sem trabalho. Eu sou defensor da teoria do valor, quer dizer, eu acredito na teoria do valor. Trabalho. Só o trabalho gera valor, tá? Claro, e a utilidade? E a teoria do valor-utilidade? Não, eu acredito na teoria do valor-trabalho. Utilidade é para você depender... Porra! O filósofo trabalha tanto quanto o engenheiro, só que o engenheiro ganha mais, porque tem a utilidade. Mas quando eu falo trabalho, é todo tipo de trabalho, não é só trabalho manual, não, trabalho intelectual também. E aí, só dar um dado aqui, é o seguinte, a Coreia, na contramão disso que a maioria das pessoas estão falando, a Coreia aumentou a jornada de trabalho. Aumentou a jornada de trabalho. Foi para 69 anos. Não, 69 horas por semana. 69 horas por semana, exatamente. Eu estou confundindo com a previdência aqui.
não quer dizer que a pessoa vai trabalhar 69 horas, obrigatório. Você tem um banco de horas. Então, você pode trabalhar até 69 horas e faz um banco de horas que você usa para outros fatores. Inclusive, a Coreia do Sul é o país que tem a fecundidade mais baixa do mundo atualmente. Isso significa que vai ter o envelhecimento mais alto do mundo. Então, vai ter mais... eles estão trabalhando muito, não tem tempo para outras coisas. Não, então, aí o que eles estão falando é o seguinte, eles aumentaram a jornada com essa questão do banco de horas para, inclusive, facilitar a pessoa ter filho. Porque aí falou que é o seguinte, você pode acumular horas, ficar um ano de acúmulo de horas, e aí você cuida Essa coisa da maternidade. de tempo para ter filho é controverso, Rocha. Eu uma vez fiz um curso, isso lá nos anos 2000. Nos Estados Unidos, aí tinha um cara de Bangladesh. E, na época, estava tendo o Campeonato Mundial de Cricket. A Copa do Mundo de Cricket. Ele acompanhava, tinha lá um rádio, sei lá. Eu falei, cara, como a gente acompanha a Copa de Futebol? Aí eu falei, porra, cara, mas vocês em Bangladesh, esse diabo desse cricket, eu sei que Campeonato Mundial as regras mudam, mas o jogo de cricket leva 24 horas, é o esporte nacional, você leva 48 horas jogando. Vocês fazem sexo durante 8 horas, são 8 horas fazendo sexo. Porra, qual o horário que vocês trabalham? Eu perguntava para ele. Falei, porra, 8 horas fazendo sexo, 24 horas jogando cricket, não trabalha. Agora é o seguinte, o problema da mulher coreana... A mulher, você falou isso aí, mas a mulher coreana está com aquela dúvida. Se fazer sexo com o marido é trabalho ou é prazer. Tem que resolver isso aí. Entra na jornada. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem um ambiente de concorrência internacional, você tem uma série de problemas ambientais aí que vai ter que resolver. Então, eu não acredito nesse negócio que você vai conseguir reduzir o trabalho. Mas é interessante que você fala, o Eustáquio, os coreanos decidiram trabalhar mais. A França quer trabalhar menos. Isso mostra por que a Ásia está... exatamente. Impressionante. Veja só, a Coreia era muito mais pobre do que o Brasil. Sim. A Coreia é colônia até 45, era colônia japonesa. Ela deixou de ser colônia quando o Japão perdeu a guerra, né? Saiu da Segunda Guerra Mundial, entrou na guerra da Coreia. Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, Coreia do Norte apoiado pela Rússia e pela China, e Coreia do Sul apoiado pelo Ocidente. Saiu destruída da guerra em 1953, 70 anos atrás, né? Em 70 anos, que era um país muito pobre, destruído, ficou mais rico do que a França. A renda per capita da Coreia hoje... O Japão teve uma ascensão dessa natureza também. Mas a Coreia teve um plano, né? Então, ele teve um administrador que fez um plano, que disse assim, nós vamos focar... É um ditador. Ele fez um plano, eu vou focar em educação tecnológica para focar num nicho industrial, que é um plano muito bom para um país pequeno. Tá? Então, assim, eles não vão investir em tudo, vão investir nesse nicho aqui e construir um projeto, né? Que eu não acredito que funcione para o Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, o projeto não pode ser focado numa coisa só, mas ele teve um projeto especificamente para aquele modelo de país. Qual é o nome do cara mesmo lá, o ditador? Era um ditador lá que fez isso. Qual é o nome, Eustáquio? Porra. A Coreia teve vários. A Singapura que teve um cara só, que é o Lee, né? Lee Kuan. Não, mas a Coreia, o cara que fez esse plano e começou tudo isso foi um ditador lá. Poxa, meu Deus, fugiu, né? A Coreia é ditadura até a década de 80, é uma ditadura ferrenha. Agora, Márcia, a Coreia fez isso mesmo, mas só o seguinte, ela foi mudando. Por exemplo, toda essa indústria cultural, sabe, de música, de cinema, não sei o quê, isso eles descobriram há 20 anos atrás, foi muito recente, 10, 15 anos atrás, que isso aí também podia ser um nicho de vantagem comparativa da Coreia. E aí é o seguinte, a Coreia já ganhou o Oscar, né, de melhor filme, e a gente nunca ganhou o Oscar de nada. Não, a gente tem, o que eu acho, o Brasil tinha que pegar a Anitta, e colocar ela como embaixadora do Brasil. Não, mas é verdade, música pop, porra.
entendeu? Ela liderar a conquista da música pop brasileira do mundo. Você conquistar. Só que o Brasil não faz. Quer financiar estaleiro. Não dá, né? A Coreia não é uma pessoa só, né? Quer dizer, a Coreia investiu nessa questão de cinema, de música. Então, assim, não foi só... Por exemplo, a Coreia é muito forte na indústria naval, é muito forte na indústria automobilística e é muito forte na indústria eletrônica. Você tem a Samsung, você tem a LG, você tem as grandes firmas que competem com os Estados Unidos. Automóvel. Meu automóvel é coreano. Nossas televisões são todas coreanas, tudo Samsung. Mas Eustáquio, o projeto inicial era um projeto tecnológico. Obviamente, depois que o país começa a se fortalecer, ele consegue ter insumos. Eu estava aqui procurando o nome desse ditador, me parece que é uma coisa assim. Um nome assim. SH, não sei o que lá. Eu esqueci. Chun Du-hwan. É isso. Então, mas então, esse exemplo da Coreia que eu estou dando, que ele está aumentando a hora de trabalho, vai acontecer com a China também. A China tem uma aposentadoria muito baixa em termos de valor, mas também é aos 60 anos. O chinês aposenta aos 60 anos. É claro que a grande maioria na China continua trabalhando depois da aposentadoria, porque a aposentadoria é muito baixa. Mas eles vão fazer uma reforma da Previdência também na China, aumentando essa daí não tem como ter confusão no parlamento, vai ser aprovada a zero. 2.950 votos a zero. 2.940 a zero. Vem cá. Essa não tem risco. Qual que é a diferença da unanimidade na China, desse golpe aí que o Macron deu, de revogar a decisão do parlamento e impor a vontade dele? Não, mas pelo menos os deputados... A diferença é que ninguém vai para a rua para protestar contra o Xi. Não, e tem outra coisa. Unânime. Como é que vai para a rua para protestar se o negócio é unânime? Rocha, e tem outra coisa. Os parlamentares lá da França, ninguém vai morrer porque votou contra o governo, né, cara? Tem isso também. A guilhotina foi aposentada. Na China, ninguém morre porque votou contra o governo, não. Morre porque se envolveu em corrupção, essas coisas aí. Morre, na Rússia, morre porque caiu da varanda de um hotel. Rocha, você viu que o Xi Jinping marcou a visita para a Rússia, né? Logo depois, parece que é logo depois que ele encontrar com o Lula, ele vai para a Rússia. Eles vão, assim, primeiro a Dilma vai assumir o BRICS, né? Eles vão lá resolver isso, e depois ele vai lá para a Rússia. E é o seguinte, a China está nadando de braçada em cima dos Estados Unidos nessa questão da guerra da Ucrânia aí, né? Entendeu? Vai ficar ruim para os Estados Unidos, isso aí não vai ficar bom. Não, vai ficar... essa guerra fica ruim para todo mundo, né? Não, agora o preço do petróleo está lá embaixo. A Rússia, se isso ficar muito tempo assim, a Rússia vai passar um mau período aí, porque a Rússia é muito dependente de preço do petróleo elevado, tá? Então, isso daí vai virar um problema para a Rússia. Então, isso aí é um assunto que não pode faltar, é a quebra dos bancos, né? Nos Estados Unidos. A gente encerra, vamos falar. O Credit Suisse, olha, sinceramente, eu tinha acompanhado que o Credit Suisse estava com problema já há muito tempo, já tinha vários anos aí, todo mundo falando. Mas não deixa de ser, em Rocha, não deixa de ser um negócio irônico, né? Um banco suíço. O segundo maior banco suíço, que é o sinal da credibilidade que existe, está quebrado, está incompetente. Parece uma lojas americanas europeia, né? Não, a coincidência é que quebrou o banco da Suíça e quebrou o banco lá da Califórnia, e quem vai socorrer é o Estado, né? Esse Estado grande, maldito, promíscuo. Não, o Estado está aí para isso, Rocha. O Estado tem que fazer o que a iniciativa privada não consegue fazer. Fica aí perturbando o privado virtuoso, né? Isso é um absurdo, né? Então, assim, eu acho o seguinte, o que está acontecendo é que a crise de 2008 não foi superada, ela está aí, é um defunto insepulto, está lá no armário, podre, e ninguém resolve isso, fica empurrando com a barriga,
entendeu? E vai dando esses problemas. É que essa situação de crise é cíclica mesmo, né? Então, o que aconteceu? Depois de 2008, o pessoal emitiu muita moeda, a inflação ficou baixa, por uma série de motivos, a inflação ficou baixa, expandiu a base monetária, e aí, quando veio a Covid, guerra na Rússia, essas coisas, a inflação começou a subir, e aí os bancos centrais começaram a subir a taxa de juros. E aí, quando começa a subir a taxa de juros, num ambiente que você tinha um endividamento generalizado no mundo, aí começa a dar problema, né? Então, assim, o que a gente está vendo hoje é uma passagem desse período que a taxa de juros estava muito baixa para a taxa de juros ficar mais alta. Agora, só lembrando o seguinte, que nos Estados Unidos, a taxa é 4,5, menos de 5. A nossa é 13,75, né? Então, semana que vem tem reunião do Copom, a gente tem que ver o que o Copom vai fazer, porque o mundo todo vai segurar. Se o juros subir no mundo, a quebradeira vai ser generalizada. Então, vai ter que Eustáquio, vale contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu, quando morei em Londres, namorei uma suíça, que era filha de um banqueiro suíço, né? Procura aí na internet. Hoje é o banco mais capitalizado da Suíça, da família Cornaro. Procura aí quem são. Procura aí, Márcia. Vittorio Cornaro, é irmão dela. Ela era gineta. Porra, eu perdi a chance de dar o golpe do baú. Eu acho que você ficou com medo desse nome. Você ficou com medo desse nome, Cornaro. Não. Eu não posso nem contar muitas histórias aí. Que ela namorava um cara que se chamava Máximo, aí foi para Inglaterra, aí começou a me namorar, aí eu falei que depois que ela voltou lá, eu falei, chama o Máximo agora, o nome dele se tornou Mínimos, era Máximos, se tornou Mínimos. Aí cara, eu sei o seguinte, eu fui lá para casa deles, em Celerina é do lado de São Moritz, um apartamento, cara, me receberam com tapete vermelho, uma raclette. Aí eu fui para a casa deles em Lugano, né? Cheguei na casa, não tinha nenhum quadro na parede. Eu falei, porra, onde é que estão os quadros? Ela falou, estão no cofre do banco, né? Porque os quadros têm muito valor e como a gente foi passar um período lá em Celerina, meu pai tira os quadros. Cara, eu falei, me dá um quadro desse, me dá um, que eu resolvo minha vida. Eu queria um quadro só. Cara, impressionante a riqueza, impressionante. Por isso que a mulher largou ele. Ele estava querendo os quadros, velho. Aí ela falou, não, esse cara é um interesseiro. Vai para o Brasil fazer ciência política, vai ralar no Brasil. Para você aprender. Eu falei, me dá um quadro que eu resolvo minha vida. Na época, era início dos anos 90, ela tinha lá uma empregada. A empregada tinha carro. Eu falei, caraca, meu Deus, a mulher tem carro na Suíça. Impressionante. Incrível. Porra, Márcia, qual é o funcionário que trabalha doméstico que tem carro no Brasil hoje 2020? Hoje em dia tem. Eu estava vendo a proporção de brasileiros com carro. Como a população aumentou a população com carro, mas a proporção continua a mesma. Tá? Não variou nos últimos 20 anos. A minha pesquisa, inclusive, está dizendo isso. Tá? Mas só que no Brasil, em outros países isso não é incomum, porque, claro, as pessoas recebem salários mais dignos, o preço do carro é mais barato, tem toda uma outra estrutura. Tá? Não, mas o meu não era por causa disso, não. Mas as palavras com essa crise bancária aí na Suíça e nos Estados Unidos, aquelas palavras de previsibilidade, confiança, segurança, expectativa de futuro. Você não está vendo ninguém falar disso agora, desapareceu. Agora, há pouco tempo atrás, o Lula deu uma declaração com o Banco Central. Não, isso é a expectativa do mercado futuro, de não sei o quê. Assim, isso está virando brincadeira, né? Uma coisa que não é séria. O Haddad se tornou o queridinho do mercado, né, Rocha? O governo Lula agora aumentou as reservas internacionais, não sei quantos, 16 bilhões de dólares. O Haddad está aí fazendo tudo certinho, tudo direitinho. O Lula tem um histórico de responsabilidade fiscal. E o mercado, a pesquisa, a Coestio fez uma pesquisa no mercado e 90% do mercado não tem confiança no governo. Assim, esses caras perderam a seriedade, né?
Essa pesquisa, Rocha, foi feita nas lojas americanas. E com quem errou a conta no Banco Central e dos bilhões lá que deram uma... Lá sei eu, se entraram, saíram... Ou seja, a minha proposta, se o presidente Lula me ouvisse, eu colocaria... Você que elabora os discursos econômicos dele, Rocha. Nessas duas vagas do Conselho Monetário Nacional que vai abrir aí, eu colocaria o Paulo Nogueira Batista e o Boulos. Encerrou o programa, encerrou. Fiquem aí que eu conto o restante para vocês do